Amitabha. Hoje vou iniciar a expor para vocês o conteúdo do capítulo 2 do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Da última vez foi falado sobre reverência e refúgio na joia tríplice. Foi falado sobre os lugares não confiáveis de refúgio, foi falado sobre a joia tríplice e as razões dela ser o lugar confiável e seguro do refúgio, e o método, a forma de como reverenciar e tomar refúgio na joia tríplice. Sendeiro à Budidade, Parte 1. Os Preliminares. Capítulo 2. Ouvir o Dharma para ingressar no sendeiro. Anteriormente, já falei sobre o refúgio na joia tríplice. Após nos refugiarmos, devemos ouvir mais o Dharma correto, e só assim poderemos ingressar no sendeiro budista. Algumas pessoas pensam: o Buda Dharma enfatiza a prática. Qual é a utilidade de se ouvir o Dharma? Não é evidente que, na Assembleia de Shurangama, o venerável Ananda sempre ouvia muito, mas não pôde consumar a força do sendeiro e foi incapaz de evitar e de escapar do obstáculo da tentação da mulher Matangi? Tais pessoas não sabem que o problema do venerável Ananda de sempre ouvir muito não era a questão de ouvir, senão que de ouvir muito sem compreender. Todas as escrituras budistas dizem que aprender e praticar o Buda Dharma não é possível sem ouvir o Dharma. Se não ouvir nada, como é que se pode aprender sobre a liberação do nascimento e morte? Como saberá sobre a terra pura da suprema felicidade e do Buda Amitabha? Sobre a possibilidade da transcendência? Sobre o Dharma correto do budismo? Se não se escuta ou não se ouve nada, até mesmo o refúgio na joia tríplice não conhecerá. Os benefícios de ouvir. Stanza 17. Ouvindo, conhecem-se todos os fenômenos. Ouvindo, pode-se deter toda a maldade. Ouvindo, pode-se eliminar as ações sem sentido. Ouvindo, pode-se obter o nirvana. Estes são os versos, nas escrituras budistas, que elogiam as virtudes de ouvir o Dharma. Podemos dizer que todas as virtudes do Buda Dharma provêm do ouvir. O Bodhisattva Nagarjuna disse que há 3 fontes das quais pode-se ouvir o Dharma. Primeiro, do Buda. Segundo, dos discípulos de Buda. E terceiro, das escrituras budistas. Ouvir o Dharma do Buda e de seus discípulos significa ouvir por si mesmo os discursos falados. Como o Sutra diz, este é o verdadeiro corpo dos ensinamentos. Sua pureza encontra-se em ouvir os sons. Mas, desde quando o Tathagata Shakyamuni entrou no Nirvana, nós pudemos ouvir o Dharma somente de seus discípulos. Mesmo que todos os Budas das 10 direções estejam ensinando o Dharma neste momento, tal como o Buda da Medicina no leste, o Buda Amitabha no oeste, etc. Entretanto, em relação a nós, neste tempo e lugar, a menos que tenhamos ouvido o Dharma e praticado até chegar a um nível considerável, não poderemos ouvir diretamente dos Budas. Ouvir o Dharma a partir das Escrituras significa tomar o Antigo como nosso mestre, e através da leitura dos sutras e comentários, compreender o Buda Dharma. Por isso, ouvir o Dharma através dos discípulos de Buda ou através da leitura dos sutras são todos considerados de audição do Dharma. É a partir daí que começa o aprendizado do Buda Dharma. O ato de ouvir extensamente o Dharma correto pode ser dividido brevemente em 4 categorias meritórias. Primeiro, ouvindo o Dharma correto, pode-se conhecer todos os fenômenos.
O que são todos os fenômenos? São, por exemplo, bons fenômenos e maus fenômenos, fenômenos impuros e fenômenos puros, etc. Após ouvir sobre todos eles, pode-se discernir quais devem ser praticados ou abandonados. Além disso, o significado do Dharma é estar de acordo com o Dharma do bem. Ao ouvir o Buda Dharma, sabe-se sobre todo tipo de bons fenômenos e pode-se praticar de acordo. Segundo, ouvindo o Dharma correto, pode-se deter toda a maldade. Sejam internamente os maus pensamentos ou externamente as más ações do corpo e fala. Após ouvir o Dharma correto, saberá o que é maldade, quais são seus maus efeitos, e deste modo poderá cessar a mente da maldade e deter o surgimento dessa mente. Terceiro, ouvindo o Dharma correto, pode-se restringir e eliminar todo tipo de ações sem sentido. Alguns não-budistas, embora desejem a liberação, se desviam do caminho, praticando todo tipo de ascetismo, como, por exemplo, não comer, não deitar, ficar desnudo, etc. Pensando que, através destas práticas ascéticas, poderão atingir o caminho. Eles não só seguem por esta via ascética, como também instruem os alunos a vivê-la. O Buda falou que essas coisas não têm sentido. São coisas tolas que só trazem sofrimento a si mesmo. Ouvindo o Dharma correto, falado pelo Buda, naturalmente se afastará dessas práticas ascéticas, seguirá o caminho correto, não cairá nos padrões estereotípicos dos não-budistas. Quarto, ouvindo o Dharma correto, se praticar o Dharma, pode-se obter a liberação do Nirvana. Dessa forma, não seriam todas as virtudes do Buda Dharma obtidas através da audição? Os caminhos para ouvir. Stanza 18. Como um recipiente para coletar água. Como, na terra, plantar sementes. Deve-se afastar-se dos 3 tipos de falhas, examinando cuidadosamente, ouvindo bem, refletindo e rememorando. Quando o Buda ensinou o Dharma correto, ele sempre advertia os ouvintes dizendo: ouçam com atenção, ouçam com atenção, ouçam bem, reflitam e rememorem. Ele dizia isso porque, se ouvirmos o Dharma e não pudermos seguir o Dharma, então não poderemos obter as virtudes de ouvir o Dharma. Agora, vou dar o exemplo de 2 analogias, para esclarecer 3 tipos de falhas, dos quais devemos nos afastar quando ouvimos o Dharma. Primeira metáfora. Como quando chove, deve-se escolher um recipiente, seja uma tigela ou copo, bacia, etc., para coletar a água da chuva, e deve-se afastar-se dos 3 tipos de falhas. A primeira falha. Se colocar a tigela ou copo no chão, de cabeça para baixo, a água da chuva não entrará no recipiente. A segunda falha. Se, dentro da tigela ou copo, tiver sujeira, suco ou veneno, mesmo que colete água, não apenas esta será inútil para consumo, como também poderá causar enfermidade à pessoa que a consumir. A terceira falha. Se a tigela ou copo estiver quebrado, mesmo que a água seja limpa e sem veneno, ainda assim ficará completamente vazia pelo vazamento. Isso é exatamente como as pessoas que ouvem o Dharma. Primeiro, se não prestarem atenção ao ouvir o Dharma e sem focar a mente como o recipiente de cabeça para baixo, então ouvir o Dharma seria o mesmo que não ouvi-lo. Segundo, embora possam ouvir atentamente, mas em suas mentes há preconceitos, dúvidas, apegos nocivos,
assim como a sujeira, suco ou veneno, então, em relação ao Dharma correto, que é ouvido e recebido, não poderão gerar méritos. Pelo contrário, isso levará à transgressão de caluniar o Dharma por causa da visão errônea. Terceiro, mesmo que a mente não tenha preconceito ou dúvida, mas, estando a mente dispersa, ocupada e apressada com assuntos mundanos, não tardará a esquecer tudo completamente. Ao ouvir o Dharma dessa maneira, com as 3 falhas, não será possível obter os méritos que deveriam ser obtidos por ouvir o Dharma. Por isso se diz que devemos ouvir cuidadosamente. Devemos ouvir bem, refletir e devemos rememorar. Segunda metáfora. Como sobre a terra plantar sementes de grãos ou feijão. Também há 3 falhas. Primeira falha. Se espalhar as sementes na areia ou entre as pedras, então não irão germinar. Segunda falha. Se colocar as sementes em solo coberto por uma vegetação rasteira e grossa, aquelas ainda poderão germinar, mas não terão meios de crescer. Não tardará e logo murcharão. Terceira falha. Se colocar as sementes em solo fértil e sem obstáculo da vegetação rasteira e grossa, mas plantá-las no solo sem profundidade adequada, não tardará para que os pássaros vão bicar e pegar as sementes. Se plantar as sementes assim, então como poderá ter uma colheita? Ouvir o Buda Dharma também é assim. Ouvir o Dharma, praticando a audição que permeia, é a semente do método da mente transcendente. Porém, se recebê-lo sem prestar atenção, ou se recebê-lo misturado com as contaminações da mente confusa, ou se, mesmo com uma mente pura, não levar muito tempo para que se esqueça, se ouve o Dharma desse jeito, não obterá nenhum resultado. Então, para ouvir o Dharma e buscar obter seus benefícios, deve-se afastar-se dos 3 tipos de falhas, ouvir bem, refletir bem e rememorar bem. Então, logo obterá os benefícios de ouvir o Dharma. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.